Thaís Chauvel, seja muito bem-vinda ao Café com Repertório. É uma alegria tê-la aqui, uma honra. Acompanho o seu trabalho já de algum tempo, né? Tive a honra de poder acompanhar seus cursos, sua produção. Então, é uma alegria e uma honra muito grande tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, agradeço o convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada. Estou feliz em estar aqui. Você, enfim, muitas coisas para poder falar de você, mas uma apresentação só para a gente aquecer aqui os tamborins, já que estamos em época de carnaval, de folias de momo. Você tem formação em letras pela Universidade de São Paulo, um mestrado na Universidade de São Paulo sobre as cartas persas do Montesquieu e agora um doutorado em literatura sobre o belíssimo romance epistolar do Charles Deleuze de Laclos, Relações Perigosas e Não Ligações Perigosas. A França habita um pouco a sua trajetória de interesses, a sua trajetória temática, a sua trajetória intelectual. Por que a França, Thaís? Começa na minha trajetória de vida, é o ponto de partida da minha existência. Eu nasci na França, minha cidade natal é Paris. E quando eu vim para o Brasil, e foi um deslumbramento, eu sempre digo isso, quando eu conheci o Brasil, eu fiquei encantada. O Brasil é um país belíssimo. E eu decidi me estabelecer aqui, estudar aqui, fazer todo o ensino superior aqui. Mas a parte da França não poderia faltar na minha existência e uma forma de incluir a França no meu cotidiano foi por meio da literatura, que já era uma paixão, é a menina dos meus olhos, e eu consumo muita literatura francesa, ouço, enfim, o francês cotidianamente, conversando, por exemplo, com meu pai, que também é francês. E a literatura francesa nunca saiu de mim. Ela me criou e eu diria que enfim, de alguma forma, faz parte da minha essência. E é interessante porque você, quer dizer, como uma área de especialização, de interesse muito direto, a literatura do século XVIII e do século XIX, né? Quer dizer, e por que esses períodos são tão presentes nas suas preocupações? Esses séculos, bom, eu tenho um interesse muito grande pela história. Eu acho a história uma disciplina fascinante. Então tem esse viés. É uma literatura que, para a gente analisá-la direito e compreendê-la, a gente precisa ter um domínio do contexto de produção delas. Então entender um pouquinho que era o século XVIII, depois o século XIX, com todas suas revoluções sociais, econômicas e afins. Mas é um momento também em que o romance, enquanto gênero literário, surge com força, se fortalece, se consolida, com essa voz subjetiva, essa voz do eu, da primeira pessoa, e do ser humano retratado na literatura enquanto indivíduo. E esse gênero literário específico, que é o do romance, que segue sendo o grande, atualmente, é o gênero por excelência que a gente mais consome. Eu acho que o interesse era isso, era acompanhar esse surgimento desse romance francês do século XVIII e depois do XIX. O século XIX nos deu muitos romancistas, né? Em vários lugares, né? Conversávamos aqui em off, na Rússia, no Brasil, na França, e em especial na cultura francesa. Grandes nomes aconteceram no século XIX. Muitos desses autores e desses livros são temas dos seus cursos na Sala Jaú, aqui em São Paulo, né? E muitos temas desses autores você fez um recorte e estão presentes nesses cursos que você apresenta, né? Então, a questão da elegância, a questão da estilística, a questão das cortesãs, que é um curso que você está dando no momento, os arrivistas sociais, que é um tema que a gente vai falar bastante. Mas assim, Thaís, o que que a literatura é capaz de nos dar, na verdade? E o que que só ela é capaz de nos dar? Uma forma de compreender o mundo, a gente pode dizer, mas o que que ela é capaz de nos dar? Uma humanidade, né, uma forma de compreender o mundo, mas aprender a relacionar-se com o mundo e com os outros também. Eu acho que a literatura ela é uma grande formadora de humanidade, né? O Erasmo de Roterdã já dizia, né? Não se nasce homem, homem torna-se homem. Eu acho que a literatura participa dessa
dessa formação do indivíduo enquanto ser humano. Então, eu acho que ela tem esse grande poder, poder de humanização. A gente poderia, então, colocá-la como uma espécie de um código civilizatório, então, ou como fazendo parte de um código civilizatório. Exatamente. Formação de repertório, construção de repertório, via leitura e via literatura, então, é uma coisa muito importante. Sim, e o ser humano assim consegue também consolidar experiências que ele nunca poderia vivenciar, seja pelo lugar onde ele nasceu, o meio no qual ele nasceu, mas que graças também à literatura, ele consegue experimentar. E isso lhe dá uma vivência pela ficção, que engrandece também a sua vida e sim, participa, claro, dos seus valores. E você diria que ela ajuda também a refinar o nosso olhar sobre o mundo. Acho que sim, é sobre o mundo, sobre os outros também, e a desenvolver uma tolerância maior, e essa grande questão da literatura do século XVIII, Voltaire tem o Tratado da Tolerância, eu acho que é uma questão de tolerar melhor as diferenças, é aprender a relacionar-se com o outro e com o mundo, mas aceitando e abraçando todas as diferenças culturais, linguísticas, enfim, que podem haver, que podem existir. Que bacana isso tudo. E o século XIX, com todos esses autores, que falaremos um pouquinho deles aqui ao longo da nossa conversa, tem uma questão, né, Thaís? Tem um aspecto neles que é assim, uma espécie de assim, de estabelecer grandes painéis de sociedade, né? Como se fossem uma espécie de retratistas elaborados de modos de vida, formas de conduta, formas de comer, de se vestir, de se relacionar, de conversar, bailes, jantares, encontros, deslocamentos, enfim, há todo não vou chamar de ímpeto, mas a gente pode chamar de vontade, de estabelecer um painel assim completo. Balzac, Alexandre Dumas, Dumas, Émile Zola, Flaubert, Stendhal, Marcel Proust, tantos outros, desenhando esse painel. Isto é uma coisa da literatura do século XIX, da literatura oitocentista, essa construção desses grandes retratos, dessa tipologia humana assim tão precisa, tão profunda. Certamente. Em todo caso, na França, a França conheceu no século XIX uma variedade de regimes políticos. Então, ela começa, né, o século XIX na França, ele começa depois da Revolução Francesa, e aí tem logo o golpe de Estado do Napoleão, a França se torna um império, o primeiro império, e depois a monarquia absoluta é restaurada. Depois há uma revolução, a Revolução de 1830, que é retratada, por exemplo, nos Miseráveis, entre outros romances, que desenvolve uma monarquia constitucional, e assim os regimes vão se sucedendo até a França finalmente se tornar uma república, a Terceira República, nos anos 70. E conforme esses regimes políticos, que são todos muito variados, vão estruturando a sociedade de outra maneira, a literatura faz um esforço para compreender que nova sociedade é essa. Quais são essas configurações sociais novas que vão se formando? E o que permanece? Quais são o que sustenta? Quais são os alicerces dessa sociedade mutante? Né? O que sobrevive com tantos abalos sísmicos sociais? Acho que a literatura faz esse esforço também de ser uma constante. Talvez o que sustentasse a França naquele momento fosse a língua, a linguagem. Que interessante essa análise. Então, o estabelecimento desse grande painel social, digamos assim, uma literatura quase sociológica, né, histórico-sociológica, com esse painel, com esses tipos, como uma espécie de expressão, então, desses terremotos políticos e institucionais que a França, em especial a França, passa a partir da Revolução Francesa. Sim, são muitas transformações, inclusive econômicas, sociais, e a literatura seria uma forma de, primeiro, compreensão, uma tentativa de compreensão dessas mudanças que ocorrem de maneira muito repentina. A França até então era muito estática, né? A sociedade do antigo regime francês, que imperava até a Revolução Francesa, não havia mobilidade social, por exemplo. Não havia possibilidade de uma revista, isso não existia. Então, realmente, não era uma questão tão grande da literatura francesa. Ao passo que no século XIX é fundamental compreender
essas mudanças repentinas, bruscas, e essas ascensões brutais e quedas também. Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas ascendem socialmente, outras caem brutalmente. Agora, nessa literatura, Thaís, a gente tem muito a figura, né, dos aristocratas, né, muito importante nessa literatura, e daquilo que do século XIX começa a chamar e depois chamaria de os burgueses, de a burguesia, né, uma nova classe social que vai aparecer e que será determinante nos rumos da história do final do século XIX, século XX e no século XXI. Burguês aqui naturalmente entendido como um conceito, não como uma adjetivação, né? Você é um burguês, não nesse sentido, mas no sentido do estabelecimento de um recorte de classe e de um recorte de modos também, né? De jeitos de ser. Você toca nesse assunto que nessa configuração que permitia uma certa mobilidade social, surge um tipo, que é um tema seu, de estudo, de pesquisa, de interesse, que é a figura do arrivista, que vai ser muito tratado por alguns dos clássicos do século XIX. Que tipo social é esse, Thaís? Quer dizer, o que é um arrivista, né? É um tipo interessantíssimo. São os protagonistas, a meu ver, mais interessantes da literatura do século XIX, pelo menos francesa. E é uma literatura realmente. O arrivista é um protagonista masculino, isso é muito importante. É um protagonista masculino que a etimologia da palavra arrivista vem do verbo arriver. Arriver em francês significa primeiro chegar. Chegar onde? A Paris, que é o centro, que é a capital. Naquela época, Paris se considera a capital não só da França, mas também da Europa, e quiçá numa visão bem europeu-centrista, até do mundo, né? Então tinha essa visão, e que na literatura os arrivistas são sempre marginalizados a princípio. Então essas personagens que provêm de um meio social mais desfavorecido e que normalmente são provincianos. E então todos eles chegam primeiro a Paris, esse é o primeiro passo da revista, é arriver à cidade de Paris, a cidade das luzes, a cidade onde tudo acontece, com a esperança de conquistar o seu lugar ao sol, com a esperança de aí chegar a um lugar social, alcançar um lugar social, elevar-se na sociedade francesa, de forma a ter, e cada um tem uma ambição diferente. Alguns têm uma ambição que é financeira, acumuladora, materialista, outros têm uma sede de reconhecimento, querem ser reconhecidos pelo seu talento, pelo seu valor, outros não querem ser menosprezados, como sempre foram, por uma elite, seja ela burguesa ou aristocrata. Então, cada um tem um desejo diferente, e alguns, como o Conde de Monte Cristo, o desejo é o desejo de se vingar. Agora, essas figuras são tratadas por muitos autores, né? Uma figura muito presente. Balzac vai tratar disso, Stendhal vai tratar disso, Alexandre Dumas, enfim, o Guy de Maupassant. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente dos tipos em cada um desses escritores, e se você me permite, que a gente pudesse começar pela figura do Bellamy, né? Esse livro maravilhoso do Guy de Maupassant, que a gente precisava urgentemente reler, porque ele é muito rico, ele é muito interessante, né? A construção de um tipo muito fora de um julgamento moral imediato, né? Há uma coloração muito rica de estabelecer esse tipo. Então, como é isso, assim, começando pelo Guy de Maupassant, e como é que é isso nesses outros autores, Thaís? É interessantíssima essa pergunta. Guy de Maupassant, ele cria esse protagonista, Georges Duroy, então tem esse nome que é irônico, Duroy, do rei, em francês, e que é o Bellamy. Ele é apelidado assim pela filha de uma das suas amantes, das várias amantes que ele vai ter ao longo do livro. E é um protagonista interessante na medida em que ele não é maniqueísta. Então, ele não é nem um herói, tampouco um anti-herói. Ele não chega a ser um anti-herói. No princípio do romance, essa cena é belíssima, ele começa in medias res, então começa no meio da ação, e o Georges Duroy paga uma conta num restaurante, um boteco, no qual ele
não está satisfeito de ter jantado, ele paga uma conta que é cara demais para ele e ele faz as contas e percebe que ele não consegue almoçar e jantar todos os dias naquele fim de mês particularmente difícil. E aí ele opta pelo almoço, porque se ele almoçar todos os dias à noite, ele consegue ainda beber uma cervejinha no boulevard. E tendo tomado essa decisão, ele está numa bifurcação e ele resolve descer a rua Notre-Dame de la Lorette, que era famosa por ser as ruas da prostituição. E é uma rua em que ele desce. É uma descida. E ele passa por essa rua cheia, então, de, por exemplo, prostitutas, que ele avista. E ele caminhando por essa rua, ele mostra, de certa forma, implicitamente, o caminho que o protagonista decidiu tomar. Que vai ser também um caminho da prostituição. Porque ele vai galgar, ascender socialmente por meio das relações amorosas, afetivas, mas principalmente sexuais, que ele vai ter com mulheres da alta sociedade parisiense. Então, esse é o caminho que ele vai trilhar. E é uma inversão muito grande do arrivista, porque é o arrivista que se torna uma cortesã. É o arrivista cortesão. É o arrivista que vende a sua beleza, o seu corpo, para conseguir ascender socialmente. E ele consegue uma ascensão em todos os quesitos. E aí estamos, nesse momento, justamente na Terceira República. E esse arrivista, que começa no meio jornalístico, mas ao contrário do Lucien de Rubempré, protagonista do Balzac, não tem talento algum. Inclusive, o primeiro artigo que ele tem que escrever é ditado por uma mulher, porque ele não tem como escrever um artigo. Ele não consegue, não tem os instrumentos necessários para isso. E ele vai, aos poucos, subindo até que ele se torna deputado dessa república. E termina com um casamento e uma ascensão social absolutamente consolidada. Ele é, possivelmente, de todas as revistas da literatura francesa, o mais bem-sucedido. E aquele que moralmente tem um caráter talvez o mais discutível de todos. É o mais ambicioso e o que dispõe de menos valores. Um paralelo que poderíamos fazer entre Bellamy e o Pai Goriot, quer dizer, entre Guy de Maupassant e Balzac, no que eles dialogam, no que eles são próximos e no que eles se distinguem como modelos de revistas sociais. Então, no Pai Goriot, a gente poderia até considerar que Bellamy é uma reescrita, uma releitura do Pai Goriot. O Pai Goriot é esse primeiro grande romance, a revista, publicado em 1830 pelo Balzac, e o protagonista é o Eugène de Rastignac. Rastignac, a diferença é que ele tem valores. Primeiro, o Rastignac, Eugène de Rastignac, ele tem a particule de noblesse, então ele é de uma família nobre que, no entanto, perdeu todo o seu dinheiro, principalmente todas as suas terras. Então, eles cultivam ali um vinho que não é de muita qualidade, na região de Angoulême. E toda essa família gasta uma parte importante da sua renda para manter o Eugène em Paris. Eugène é um estudante, naquela época, um estudante de direito. E ele está hospedado numa pensão miserável, que é na Pension Vauquer, em Paris, no Quartier Latin, que era o bairro dos estudantes. E quando ele está ali, ele conhece o Vautrin, que é um outro pensionista. E o Vautrin abre, de alguma forma, os olhos do Rastignac e diz para ele: mas você quer ser alguém na vida estudando direito? Você vai ter que estudar 10 anos, você vai ter que bajular muita gente se você se tornar advogado. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para sustentar toda a família que está lá em Angoulême para casar suas irmãs. Então, advogado não é uma boa escolha. Então, o que lhe resta é tentar virar um juiz. Virar juiz, você precisa de contatos sociais, você não os tem. E ele vai mostrando para o Rastignac que o direito não é o caminho para o sucesso, porque a competição é gigantesca. Ele fala: quantos estudantes de direito não tem? Quantas vagas para juiz? Então, ele mostra essa questão e ele desmistifica um mito importantíssimo da Revolução Francesa, que é o mito do mérito, da meritocracia. E ele fala para o Rastignac: você não é o mais merecedor, e mesmo se você fosse o mais merecedor, talvez você não conseguisse obter aquilo que você deseja. E Rastignac recusa a proposta do Vautrin, que é uma proposta de
casamento, obviamente não com ele, mas ele diz: eu caso você com uma herdeira, uma rica herdeira. O Rastignac não quer dever nada ao Vautrin. Vautrin, que é um dos personagens mais interessantes da comédia humana do Balzac. E por isso ele recusa esse pacto, que seria o que a gente chamaria na literatura de um pacto demoníaco. E ele recusando isso, ele decide trilhar o próprio caminho, mas influenciado pelas palavras do Vautrin. Isso significa que ele percebe, ele toma consciência da importância das relações. E ele vai visitar uma parente distante da família dele, que é a Madame de Beauséant. E ela abre o mundo parisiense. E ele vai também tendo ele procura uma amante. Uma amante que vai ser esposa de um banqueiro, que tem todo o dinheiro necessário, para bancá-lo, para oferecer roupas de qualidade, para colocá-lo nesse mundo, nessa esfera mundana, na qual ele não poderia adentrar antes. A diferença entre Rastignac e Bellamy é, além do regime político no qual eles se situam, um está na República, com sufrágio universal, que em teoria é muito mais democrático, e o outro, que é o Rastignac, ainda está no mundo da monarquia, no mundo regido pela nobreza. Mas a diferença é que Rastignac, ele conhece nessa pensão o tal do pai Goriot, e o pai Goriot é pai dessa amante dele, a Delphine de Nucingen. E quando o pai Goriot está agonizando e vai morrer, o Rastignac chama, porque ele está delirando, ele chama pelas suas filhas, e o Rastignac fala para sua amante: pelo amor de Deus, venha despedir-se do seu pai. E ela não vai. Não só ela não vai ver o pai na agonia, como tampouco aparece no funeral. E Rastignac é o único, e é ele que paga os coveiros. E ele está lá no alto do cemitério do Père Lachaise, e ele percebe que neste mundo não há relações sinceras, não há humanidade, não há afeto, não há amor. E ele decide comprar esse desafio. Então, a lição que ele aprende ao longo do pai Goriot é que ele precisa se despedir dos seus amores, dos seus afetos, das suas ilusões. E ele declara esse desafio a Paris, e ele fala: à nous deux maintenant, agora é com nós dois. E ele chora, né? Ele diz que ele derrama a sua última lágrima sobre a cova do pai Goriot. E ele enterra ali essa humanidade dele. E se torna esse ambicioso, que será, inclusive, muito bem sucedido, assim como o Bellamy. O Bellamy, ele não precisa passar por toda essa experiência, não precisa conhecer o pai Goriot nem o Vautrin para se desfazer dessa humanidade. O Bellamy já é, por essência, mais oportunista. Ele procura as oportunidades. Ele já tem menos escrúpulos de antemão, menos princípios, menos valores. Então, a história de Bellamy não é a história de um homem que precisa abrir mão do homem que ele gostaria de ser para obter a posição social que ele gostaria de ter. Bellamy não precisa fazer essa escolha. Bacana essa análise, hein, Thaís? Puxa, que coisa, uma aula mesmo, assim. Obrigado por esse diálogo, por essa aproximação. O arrivista, ele é um alpinista social? A gente pode fazer essa comparação? Entretanto, sem querer ser saudosista, mas já sendo completamente, o alpinista social, digamos assim, contemporâneo, ele perde um pouco, né? A gente pode chamar de charme, essa destreza na condução das relações humanas, ou ao menos de querer ter essa destreza que habita esses personagens do século XIX, né? Perdemos um pouco nisso, né? O alpinista ficou mais, digamos assim, o oportunismo aumentou, por assim dizer, e foi subtraída uma certa capacidade no melhor sentido dessa expressão, de jogo social, né? De estabelecimento de relações sociais. É isso mesmo? Você entende assim? Plenamente, concordo totalmente com a sua colocação. Agora, faz parte do arrivista você, de alguma maneira, prestar atenção ou dominar códigos que não são seus, né? Códigos de conduta, códigos de comportamento, saber comer, manusear talheres, participar de uma festa, se aproximar de uma dama, falar, né? De alguma maneira,
se tornar interessante. E como esses arrevistas vão aprender essas coisas? Quer dizer, como é que é esse processo dessa aprendizagem mais oportunista para se lançar nessa possibilidade de ascensão social? Então, isso é muito curioso, porque eles são protagonistas de romances. Tradicionalmente, se a gente voltar às origens do romance europeu, era o romance de cavalaria. Então, o protagonista era um cavaleiro e as suas armas, né, eram justamente armas de guerra. A primeira grande distorção disso vem com o Cervantes, que é brilhante, e o seu cavaleiro, ao ver moinhos de vento, enxerga dragões, porque tão seduzido por esse mundo da ficção, da literatura e dos romances de cavalaria. Já no século XIX, quais são as armas, então, de um protagonista? O que substitui? Qual é a guerra desse protagonista? E a guerra, tanto que o Rastignac termina com essa... É um duelo, né? A nous deux maintenant é um duelo com Paris, com a sociedade parisiense, com a alta sociedade parisiense. E o que acontece é que, para vencer esse duelo, não é mais necessário ter uma espada, nem mesmo um cavalo. Você precisa ter o quê? Botas. Você precisa ter uma vestimenta adequada. Talheres, por que não? E uma conversa, por exemplo. E, ironicamente, pouco talento. Essa é a grande crítica social que esses romances propõem. Então, por exemplo, se formos ver o outro romance de formação, porque são romances de formação também, do Balzac, As Ilusões Perdidas, e que inspiraram um romance belíssimo também do Charles Dickens, né, que é Great Expectations, a gente tem... Que foi traduzido para cá como... Grandes Esperanças, eu Grandes acho. Esperanças, né? Sim. E é um romance muito interessante também, mas o Lucien de Rubempré, ele tem talento. O Lucien de Rubempré é esse protagonista das Ilusões Perdidas e depois de Esplendores e Misérias das Cortesãs, ele é um rapaz belíssimo, lindíssimo. A beleza dele é acentuada, enfatizada em todas as oportunidades. E ele é talentoso, ele é um poeta talentoso, ele escreve muito bem. Quando ele percebe que vender poesia no século XIX, como nos dias de hoje, não paga janta, como digamos assim, porque ele fica alguns dias sem jantar e ele percebe, bom, não vai pagar as minhas contas. E aí ele se torna jornalista, mas ao contrário do Georges Duroy, do Bellamy, ele tem talento, ele escreve artigos de jornais que as pessoas se degladiam para ler. Então todo mundo começa a comprar o jornal e as ações daquele jornal começam a subir porque todo mundo quer ler os artigos que Lucien de Rubempré escreveu. E, no entanto, Lucien de Rubempré, que é belíssimo e que tem talento, é o arrivista fracassado do Balzac. O arrivista bem-sucedido é o Rastignac. E tem e quando ele chega da cidade de Angoulême, porque a cidade natal é a mesma, inclusive os dois se conhecem, Rastignac e Rubempré, e tem essa inicial, que é a mesma, o R. Quando ele chega a Paris, ele vai passear nas Tuileries, que é um parque de Paris, perto do Louvre, e ele percebe, ele está vestindo a melhor roupa dele, mas ele percebe o quanto ele está fora de moda. Ele percebe que ele parece um entregador, e ele fica apavorado, porque se ele parece um entregador, como que ele vai entrar, por exemplo, na Ópera de Paris? Como que ele vai entrar num camarote? E ele foi a Paris com uma quantidade de dinheiro que é toda a fortuna que ele tem. Não é só a fortuna que ele tem, é toda a fortuna que a irmã dele, que o cunhado dele juntaram para ele passar o máximo de tempo em Paris. E ele gasta tudo num alfaiate e ele vai comprando várias peças de roupas, uma bota, um colete, que na verdade não combinam. E ele chega na ópera parecendo um palhaço. E ele arrumou o cabelo dele de tal forma que ele nem parece mais bonito, sendo que ele é encantador. E ali, obviamente, na ópera ninguém se interessa pelo espetáculo, como sempre o espetáculo da ópera é ele mesmo. E ele é zombado por todos ali, porque ele mostra o quanto ele não pertence àquele meio vestindo-se dessa forma. Então, o que uma revista precisa? Ele precisa, por exemplo, de vestimentas adequadas. Dominar um código. Né? Dominar um código que começa por isso, pela aparência. Que o primeiro dado é a aparência. Sim. Porque essa sociedade valoriza le paraître e não l'être.
Então, não valoriza o ser, e sim o parecer. Então, essa é a nova arma. E o Rastignac consegue dominar isso muito bem, ao passo que o Rubempré não. E Thaís, você, quer dizer, você está falando, eu estou pensando aqui que, é, quer dizer, em especial essa literatura que é tão presente em você, que é tão viva em você, é, ela não deixa de ser, ou a gente pode entender também como um grande ensinamento sobre modos, sobre etiqueta e sobre elegância. Ora explicitamente, ora implicitamente, é um tema que está presente em toda essa literatura oitocentista, né? A questão da elegância. Ora como crítica a uma certa afetação, a um certo exagero, ora como a manutenção de uma necessidade, digamos, civilizacional, ora como a importância de um domínio de um código, né? Para que, enfim, para que se, digamos assim, para que se lubrifique as relações sociais de uma maneira mais interessante e mais civilizada mesmo, mas é uma temática que perpassa todos esses autores, né? Vai perpassar também Baudelaire, Marcel Proust e tantos outros. É isso mesmo, né, Thaís? Sem dúvida alguma. Tanto que Balzac, estávamos falando sobre isso, ele tem Le Traité de la Vie Élégante, né? Tratado da Vida Elegante, Isso, né? então. E eles têm essa... É um tema da literatura essencial. Até numa perspectiva justamente saudosista, né? Do antigo regime. Então, a sociedade do antigo regime era regida por protocolos que partiam de Versalhes, que partiam da corte real e que eram depois mimetizados de forma um pouco simplificada é, nas outras relações. E a partir do momento em que surge a Revolução Francesa e que torna-se essa questão surge também, que é, bom, quais são os códigos agora, qual é a etiqueta agora que vai dominar, e essa busca por a etiqueta, no final das contas, ela tenta encontrar um lugar comum, né? Então a gente pode, por exemplo, ter opiniões diferentes, mas o tratamento deveria seguir uma certa etiqueta, Sim. a despeito das opiniões serem distintas. Um respeito, uma tolerância. Os salões literários parisienses, né? Digo isso lá no século XVII, XVIII, grande parte ou quase a totalidade comandada pelas mulheres, as madames, né? Madame de Pommery, Madame Pompadour, Madame de Scudéry e tantas outras madames, era um pouco esse ambiente, né? Escritores, literatos, músicos, gente interessante, aristocratas, para conversar sobre ideias, no qual uma questão era muito importante: o tratamento respeitoso, mesmo em profundas discordâncias. Um exercício de conversa, um exercício de civilidade na conversa, no tratamento da palavra, né? Na forma de construir uma argumentação. Perdemos isso também, né, Thaís? Perdemos, principalmente na medida em que aquele que ganhava era aquele que conseguia ter uma argumentação mais sustentada, que seduzisse mais. Então, ela fundamentava o seu ponto de vista. E hoje em dia a gente tem uma imposição muito grande de um ponto de vista que vai muitas vezes pela força da voz, do grito, né, da hostilidade até. Do ódio, né? Do Da hostilidade, ódio, não exatamente. raro, e muito menos pela força da ideia, pela E da beleza da construção da argumentação, da do raciocínio, do raciocínio, né? do método de convencimento, que passaria pela persuasão, por contar uma história, por exemplo. Então, isso se perdeu. E naquela época, de fato, isso era muito importante. A Madame de Geoffrin, por exemplo, que tinha um dos salões mais requisitados de Mais Paris, requisitados, isso. e ela ia muito pelo mérito na hora de selecionar os seus convidados. E ela convidava, por exemplo, um Voltaire, Grande frequentador dos salões. grande frequentador de salões e que era muito hábil. Ele tinha uma retórica, Verve, né? sim, e justamente um estilo voltairiano que é inimitável, inconfundível, e particularmente eficaz. E ela conseguiu opor, por exemplo, um Voltaire a um Jean-Jacques Rousseau, que tinha sido convidado também. Ele era um dos convidados desses salões, o Diderot também. Então, ela identificava muito bem todos esses talentos, e no caso de todos esses três escritores, eles eram burgueses, e o que eles tinham era essa sofisticação do raciocínio, essa erudição das referências, essa capacidade de citar
autores e de construir um raciocínio que fosse, por exemplo, filosófico ou sociológico, e de argumentar em prol das suas ideias. Com beleza, Sim, sendo. com tratamento estilístico também, né? Isso é interessante, quer dizer, com todo digamos assim, essa erudição, a construção dessa conversa não pesava, né? Ela primava por uma certa fluência, né? Por uma certa, vamos chamar de agradabilidade, na falta de um termo melhor, de tornar agradável esse encontro, né? Sim, todos esses autores dos quais falamos, eles tinham um ponto em comum. Eles rejeitavam a violência. E a violência fazia parte daquele Na mundo. França, né? Imagina, revoluções atrás de revoluções. Não, era um mundo particularmente violento mesmo. O próprio Voltaire, por exemplo, é, ele tem uma história que é interessante, mas no início da carreira dele, ele era um dramaturgo brilhante, ele tinha publicado Oedipe Roi, que fez muito sucesso, e ele tinha uma amante renomada, que era uma atriz muito requisitada. E no camarim dessa atriz, ele tem uma hostilidade com um chevalier, que é, enfim, Chevalier é um cavalheiro. caso mas e tem um título, né, de nobreza, e ele é muito importante. E eles se hostilizam, mas o Voltaire ainda não é ninguém. O Chevalier deixa isso muito claro na discussão que eles têm. Ele fala, mas afinal, você é Arouet, você é Voltaire, qual que é o seu nome? Ninguém sabe como a gente deve chamar. E aí ele responde, ele retruca, justamente nesse embate retórico, ele retruca: o meu nome começa lá onde o seu acaba. O seu, que é o nome burguês do Voltaire, está começando porque o nome aristocrático do Chevalier está chegando ao fim. E o resultado disso é que Voltaire vai tomar uma coça desse Chevalier, que vai contratar uma série de pessoas, uns capangas, convida o Voltaire para um jantar. Voltaire chega a esse jantar desavisado, e ao descer da carruagem, ele é surpreendido por esses capangas que, enfim, dão uma surra no Voltaire. Uma surra da qual ele não consegue, mal consegue caminhar. E depois disso ele vai atrás da justiça e ele procura um tipo de reparação. Mas ele é burguês, ele não é ninguém, o Chevalier é um nobre. E a justiça naquela época, ela não é a mesma para todo mundo. E o resultado é que todos, inclusive os amigos de Voltaire, dizem: olha, o melhor seria você se exilar um pouco. Você ir embora. E ele vai embora de Paris, ele tem que ir para a Inglaterra. Sim. E ele fica um tempinho lá isolado. E aí, naquele momento, ele percebe qual é a ordem que prevalece naquele mundo. E isso é algo que ele não consegue suportar. E ele foi vítima de uma violência tremenda. E os seus personagens, Candide é o primeiro deles, frequentemente tomam uma coça. Interessante, né? Como é que isso é traduzido depois para os seus escritos. Thaís, a gente falou da revista e eu acho que assim interessante da gente puxar uma outra personagem também muito importante nesse mundo, né? Uma personagem que você, enfim, também conhece bastante, que é a figura da cortesã. Né? E você está neste momento dando um curso no qual faz um diálogo entre A Dama das Camélias, né, de Alexandre Dumas, com Lucila, de José de Alencar, né, os ecos dessa literatura francesa no Brasil. Bom, o que é a cortesã? Né? Porque é uma figura, muitas vezes, que a gente acabou indo numa direção, hoje em dia, um pouco reduzida dessa palavra. Quer dizer, o que é essa figura cortesã, de sua importância na literatura, sua importância na história e sua importância nas relações sociais? Né? Quem é esse personagem? É um personagem muito complexo, interessantíssimo e muito complexo. É o contraponto feminino do arrivista. E assim como a revista, quando a gente pensa na palavra revista ou alpinista social, a gente tem preconceitos associados a esse estereótipo. É a mesma coisa com a cortesã. Entretanto, a cortesã, além de ser um dado de realidade histórica e que remonta à Grécia Antiga e até mesmo Roma, a cortesã sempre existiu. A gente brinca, né, que a prostituta é a profissão mais antiga do mundo. Então, a cortesã, ela é a prostituta de luxo. Seria assim. E por que ela é o contraponto da revista? Porque ela é a mulher que podia trabalhar. No século XIX, no século XVIII, as mulheres não trabalhavam.
ou quando trabalhavam, era um emprego sempre muito modesto. Então, elas eram criadas, elas eram lavadeiras, elas eram costureiras, nada que permitisse adquirir algum tipo de fortuna, nada que permitisse subir na vida, ter uma vida mais confortável. Isso é uma coisa que as mulheres passam, então, a querer conquistar uma vida melhor, e a única profissão da qual elas dispõem é essa profissão, da cortesã, quando elas têm o quê? Além de beleza, um certo, justamente, um certo savoir-faire, no sentido da relação, de saber como falar, de saber se comunicar, de saber se vestir, Saber se portar. saber se portar, e elas entram nesse mundo, que é um mundo muito fechado, muito da elite. E elas são sustentadas pelos seus clientes. E aí isso mostra também, revela toda a hipocrisia das relações sociais. Então, os clientes são casados. Muitas vezes eles são casados e eles ostentam uma cortesã. Que aquela sociedade sabe pertinamente que aquela é a cortesã e que ela é, naquele momento, a parceira do fulano de tal. E o fulano de tal, a gente sabe que ele tem dinheiro porque ele ostenta essa cortesã, que é a mais bela de todas, que está mais bem vestida. Com as joias Com as mais joias, exuberantes. exato, que foram compradas por Claro. este senhor. Então, ela é um bem, tem essa questão. E isso mostra também, eu analiso a questão da cortesã, como a mulher vista sempre como um objeto de desejo, um objeto de, por exemplo, ostentação, um objeto sexual, e não como um sujeito. Mas a cortesã, nesses romances especificamente, ela tem uma subjetividade. Então, tanto o Dumas Fils quanto o José de Alencar, eles dão voz a essas personagens. E fazendo isso, eles devolvem a ela, tiram ela daquele papel objetificado, de objeto, Claro. e elas se tornam sujeitos. Sujeitos com uma opinião e que narram as suas vidas, que contam as suas experiências de vida. E que são vidas trágicas. E aí esse é o revés. Como estamos numa estética romântica, a cortesã, querendo ou não, ela sempre acaba mal. O arrivista, não. O arrivista, às vezes, ele é bem-sucedido. Não todos. Temos alguns arrivistas que morrem. Mas a cortesã, isso não é um spoiler, elas sempre morrem ao final. Agora é interessante porque ela traz no nome a cortesã a coisa das cortes, né? Que está embutido no nome. A cortesã como sendo, digamos, a figura feminina que circula pelas cortes. Não é exatamente a esposa, como você também disse, mas é alguém que flutua com uma certa liberdade no mundo das cortes, nas festas, nos jantares, nos encontros, acompanhando alguém a uma ópera, a um teatro, coisa parecida, né? Uma personagem que rica também, né? Sem dúvida. Essa origem também que vem da corte, da cortesã, elas eram as primeiras cortesãs, eram as amantes do rei, por exemplo. Exatamente. E principalmente na França. Então, a Marquise de Pompadour, por exemplo, era amante do rei e ela ocupou um cargo de grande influência, inclusive cultural, na França do século XVIII. Então, historicamente, a cortesã já era aquela que conseguia ocupar uma posição de influência e por meio da relação que ela tinha, uma relação íntima, uma relação próxima com uma pessoa influente. A alcova sempre foi também um lugar de poder Sim, e de troca de favores, né? Não é um lugar só no qual as intimidades são trocadas, mas também um lugar no qual decisões são tomadas, né? sim, e no mundo em que as mulheres já eram reduzidas a isso, que fosse para uma função reprodutória, né, reprodutiva, no caso do casamento, ou que fosse para uma Um função. acordo de interesses, Sim. né? Uma combinação de interesses, né? A Simone de Beauvoir, no século XX, vai dizer que o casamento é uma forma de prostituição para a mulher. Ela vai dizer que a mulher, em troca de uma casa, de ser minimamente sustentada ali, ela, de graça, tem que se oferecer ao seu marido sempre que ele quiser. Então, ela já coloca isso. E a cortesã, no século XIX, é aquela mulher que não é casada. Ela não pode ser casada. Isso, né? Ela flutua nas Isso. relações sociais, né? Exato, e o divórcio sendo proibido naquela época, especialmente para as mulheres, o adultério também proibido, e é outro grande tema da literatura do século XIX, a cortesã é aquela que goza de uma mínima liberdade, né? E elas sempre morrem porque elas cometem o erro de querer
decidir a própria vida, de querer escolher com que elas vão passar a própria vida, de achar que elas podem fazer isso, e no mundo que não permite que A elas estrutura façam. social daquele momento não vai permitir isso. Thaís, para a gente baixar os nossos trens de pouso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa grande personagem da literatura francesa, que é Madame Bovary, né? Quem ela é, por que que ela é importante, o que que ela nos traz, o que que ela nos ensina, o que que ela nos instiga a conhecer. Madame Bovary é uma personagem que nos faz sonhar. Inclusive, ela deu, né, o nome dela deu origem a um termo, né, psicanalítico, bovarismo, Bovarismo, né? que é justamente o fato de. Bom, eu sou leiga, mas eu vou tentar explicar isso dessa maneira. É o fato de você se sonhar outra coisa do que aquilo que se é. Então, você desejar ser outra coisa, ser diferente daquilo que você é de fato. E a Madame Bovary, ela justamente é uma jovem provinciana, mora numa fazenda, e ela aceita se casar com um médico igualmente provinciano, Charles Bovary. E no título Madame Bovary, a gente já sabe que ela é casada, porque ela é Madame, não é Mademoiselle, e ela é do Bovary, do Charles Bovary. Traz o sobrenome do marido, né? Não há nada dela, e o nome dela é Emma. E Emma em francês é muito importante porque também é o particípio passado, no passé simple, do verbo amar. Emma é aquela que amou. Então, não há no título Madame Bovary, do Flaubert, nada da Emma, nada daquela mulher. Ela é uma mulher casada com o Charles Bovary. E ela se frustra com esse casamento, porque ela gostaria que o marido dela fosse brilhante, fosse um médico renomado, ele não é. Ela se frustra com as aulas de piano, porque ela nunca pode mostrar os seus talentos para ninguém. Ela se frustra também com a maternidade, que ela acha insatisfatória. Ela se frustra com tudo, exceto com uma experiência que ela tem, que é a experiência de um baile. E ela vai lindamente vestida e ela dança com o nobre e ela vive na expectativa de receber um novo convite para esse baile, convite este que nunca chega, porque afinal de contas eles não são ninguém. E ela vai entrando ela é neurastênica, que nós chamaríamos hoje o caráter melancólico ou depressivo, e ela vai afundando numa espécie de depressão, até que justamente ela passa a conhecer amantes. Porque ela pensa, bom, a minha insatisfação, ela provém do homem com o qual eu me casei. Se eu tivesse me casado com um homem que domina a arte da equitação, que sabe montar a cavalo, que sabe dançar, que sabe se vestir, então eu seria mais feliz. E aí, como ela não pode se divorciar, não é possível, ela decide encontrar um substituto. Um marido que seria um amante. E aí o primeiro amante que ela vai ter é um amante nobre, Rodolfo. E aí a grande frustração dela vai ser perceber que por trás daquele verniz de aristocracia, ele também não tem valores. E que para ele, ela não vale nada. Isso é o grande desencantamento que ela vai tendo ao longo do romance. A Madame Bovary, ela tem todas essas ilusões, assim como Lucien de Rubempré, das ilusões perdidas, que foram nutridas por uma literatura que ela consumia quando era muito nova, quando se formou no convento. E essa literatura, ela envenena a Madame Bovary. E é por isso que, numa cena, isso também não é spoiler, a Madame Bovary é uma figura trágica, porque ela morre, e a agonia dela dura páginas e páginas, e ela é uma morte dolorosa. E ao final, quando estão preparando o cadáver dela e eles vestem ela com seu vestido de noiva, que o enterro dela, né, tinha sido justamente o cadáver, o casamento, e aí vestem ela e vão levantar a cabeça dela. E quando levantam a cabeça dela, escorre da boca dela um líquido preto, que é ali, um preto cor da tinta. E ela vomita toda aquela tinta que ela tinha consumido sob forma de livro, e que eram justamente esses sonhos. O Flaubert, escritor de Madame Bovary, adorava Dom Quixote, conhecia muito bem Cervantes, de cor, inclusive. Madame Bovary também é uma personagem quixotesca, na medida em que ela também, influenciada não mais por romances de cavalaria, mas por romances de amor, por essa literatura romântica que ela consome, quis viver uma vida de literatura, uma vida de heroína literária, mas ela era uma personagem realista. Então, ela não tinha direito a um destino trágico.
de uma trajetória romântica. Ela recebeu o destino de uma personagem realista. A morte dela, a morte não apenas de uma pessoa, mas a morte de um jeito de ser, digamos assim, né? A morte de sonhos, a morte de um estado de espírito. Thaís, muito Eu que obrigado. agradeço. Prazer te receber. O prazer Obrigado foi pela todo meu. conversa, pelas aulas. Sou eu. Obrigada pelo interesse. Eu agradeço muito pelo interesse em literatura francesa. Adoro falar disso. Fico muito feliz com o convite, com a Muito obrigado. oportunidade. Obrigada.